Olá, professoras e professores, espero que vocês estejam bem. Essa é a TPC da Diretoria de Ensino, semana B, de 14 a 18 de março de 2022, com o tema do Conviva. O núcleo pedagógico e a diretoria de ensino é dirigida pelo dirigente Flávio Delera De Carli, a supervisora do núcleo, a Márcia Marques Lucas, e o diretor, o Eliciano Silva. A pauta da TPC da semana é a importância da educação socioemocional na escola do século XXI. E eu sou a PCNP de Sociologia, me chamo Aline Gueiros. Espero que essa formação seja muito proveitosa para todas e todos. Bom, para iniciar a formação, vamos começar com um trechinho de um documentário chamado Pro Dia Nascer Feliz, de João Jardim, de 2005. Tem medo, assim, de alguém, assim, me pegar pra me sequestrar, assim, nesse negócio de que estão sequestrando pra tirar órgão mesmo, garoto. Até você mesmo. Eu também tava cheio de medo. Fala mesmo. Quando tá falando isso. Fala mesmo. Você é molorota? Molorota. Já pensou te cortar aqui no meio e deixar 500 reais aqui dentro pro teu enterro? Fala aí. Segundo ano não tem aula, pra casa, vambora. Quem não tem aula, pra casa. Ela ia também? Bora. Acabou a aula? Acabou a aula sim. Por quê? Porque o professor dispensou. E a outra professora não veio, portanto, por quê? Eu acho assim, quando o professor falta, assim, eu falo assim, opa, graças a Deus, agora eu posso dar bastante. Eu acho assim, eu sou realista. Aí eu gosto de ficar conversando com as minhas colegas, se divertindo. Pode falar. Aí o que acontece? A professora de inglês entrou na sala e falou assim, ó, não vai ter aula sexta-feira. Você ouviu, você não veio, porque você preferiu dar crédito a que não teria, porque eu já tinha avisado que tinha. E por que você não me procurou e Se a senhora chegar pra mim e perguntou? falar assim, ó, a professora, se a senhora chegar pra mim e falar assim, se a senhora chegar pra mim e falar assim, ó,
não haverá aula amanhã de tal. Eu vou acreditar na senhora, você era professora. Pô. Mas eu já havia te dito que tinha um trabalho. Mas como você... O que vocês pesquisaram? Quando foi que Getúlio Dornelles Vargas assumiu o poder pela primeira vez? Depois da crise de 1929. Dona Iraci, a senhora está lembrada da crise de 1929? Eu sou da época do Collor. Ele tem a história, professora. É tipo museu. Só um minutinho. Olha só, oitava série. Vocês têm que decidir se vocês querem ou não assistir a aula. Vocês não vão ficar de brincadeira. Porque eu não estou aqui para ficar aturando vocês de brincadeira. Quem não quer assistir, faça o favor de descer. Quem não vai descer, vai prestar atenção e vai colaborar. Ou não. Nós tínhamos os coronéis comandando a economia desse país, a política desse país. Então, olha só. Política do café com leite. Nós tínhamos um revezamento dentro do poder que, ora, o candidato era alguém de Minas ou alguém de São Paulo. Minas produzia o quê? Qual era o grande produto de Minas? Bom, e aí, professoras e professores? Vocês se viram nessa situação? Vocês se viram também nessa sala de aula? Vocês identificam situações de sala de aula parecidas com essas que nós vimos da professora Helenita desse colégio do Rio de Janeiro, né, Guadalajara, que traz aí várias questões, né, para a gente pensar sobre a escola pública, né? Em primeiro lugar, esse é um documentário que ele vai trazer um olhar sobre diversas escolas do Brasil, né? Um documentário aí da metade da primeira década do século XXI. Então, ele vai trazer um olhar de escolas de vários estados brasileiros, escolas do Nordeste, do Sudeste, escolas públicas, escolas particulares. E a gente percebe aí um reflexo do que a gente tem nas escolas públicas, principalmente espalhadas pelo nosso país, né? Aparentemente aí a gente tem uma sala de EJA, né? A gente percebe uma diferença geracional entre os estudantes da sala de aula, no noturno, uma dificuldade aí em se trabalhar, né, com as atividades, com as habilidades, né, os estudantes bem desmotivados, enfim, várias situações. Bom, essa TPC, ela é um convite para que todos vocês e todas vocês possam refletir e aproveitar o espaço da TPC para pensar um pouquinho a questão da convivência na escola, né? O quão ela é importante em termos de debate, o quão ela está afetando todas as pessoas que são envolvidas no processo educativo, tanto a aprendizagem dos estudantes, quanto também o trabalho do grupo docente. Bom, então vamos lá, vamos começar com alguns dados sobre a questão de violência nas escolas no país. Né? Então, a gente tem aí um relatório, né? O relatório da pesquisa do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídios na Adolescência e com a participação da Assembleia Legislativa de São Paulo e a Unicef. O que essa pesquisa de 2021, fevereiro de 2021, trouxe, né, esse relatório? Ele trouxe que, em primeiro lugar, na região metropolitana de São Paulo, 8 em cada 10 jovens afirmaram ter visto pelo menos uma situação de violência contra adolescentes nas escolas. E olha que dado bastante interessante. Esses jovens responderam à pesquisa dizendo que consideram o ambiente escolar como o terceiro espaço mais violento em que eles presenciam violências, né? Em comparação às redes sociais, que foi o primeiro lugar, e a própria cidade onde moram. Então, vamos pensar bem. Poxa, a escola é vista pelos jovens como o terceiro lugar mais violento para se frequentar, né? E que loucura isso, né? Que preocupante esse dado, né? Ainda nós temos também, de acordo com Souza, uma pesquisa de 2019, em que aponta que 81% dos estudantes, mas também 90% dos professores, também souberam de casos de violência dentro do ambiente escolar. E o que nós temos a ver com isso? O que a gente precisa fazer para que tenhamos um ambiente mais saudável para todos, né? Bom, a gente pega aqui um histórico sobre a questão de violência das escolas
no país, em especial em São Paulo, a gente tem uma pesquisa que faz uma análise de dados aí com relação a índices de violência e a referências de violências nas escolas em jornais, né, em reportagens. E o que traz? Que na década de 80 e 90, a gente tinha, por exemplo, uma comunicação aí das empresas jornalísticas e das reportagens com foco, né, nas violências, mais com relação à depredação do patrimônio público. Então, nos anos 80 e 90, a gente tinha um foco aí com relação ao olhar dessa violência no debate público sobre as pichações, os roubos que aconteciam nos finais de semana dentro das escolas, né? E principalmente eram protagonizadas por pessoas de fora da escola. Pessoas do entorno escolar, não da comunidade escolar de fato, né? Ali no final da década, né, de 90, final do século 20 também, ele passou a entender que as violências, né, elas trouxeram um caráter mais como uma transformação desse espaço, né? A violência deixou de ser praticada somente do lado de fora da escola, mas também passou a ser exercida dentro da escola. E o que é importante a gente pensar, né? Qual é a evolução desse quadro de violência nessas escolas, né? Como que ela se caracteriza hoje, né? A gente percebe um movimento, né, dessa violência das escolas acontecendo lá na década de 80 e 90, mais no lado de fora da escola, mais com relação ao patrimônio público. E vem chegando o final do século XX, início do século XXI, os dados trazem que as violências passaram a ser sofridas e praticadas dentro da escola, por todas as pessoas que estão vivenciando as práticas, né, e a vivência ali escolar. Bom, hoje, né, fazendo uma reflexão hoje, né, dos anos 80, hoje nós estamos em 2022, já passamos 2 décadas aí do século XXI. Que tipos de violências a gente tem sofrido dentro da nossa escola, né? Hoje a gente tem várias caracterizações de violências, vários tipos de violências são trazidos, né? Por exemplo, como o bullying, o cyberbullying, a automutilação, o racismo, a gordofobia, a transfobia, a homofobia, machismo, etc, né? Então a gente tem uma série de violências que hoje são nomeadas, né? E que a gente tem aí sendo praticada no dia a dia da escola. Bom, o que é importante a gente pensar, né? Nessa transição também de tipos de violência que a gente vê a comunidade escolar sofrendo e praticando, atualmente a gente também vê uma série de questões relacionadas às violências que se remetem à questão da saúde mental dos nossos estudantes. Por exemplo, a questão das autolesões, automutilações, o suicídio também muito presente hoje entre os jovens e adolescentes, né? Infelizmente. Então, a gente tem uma mudança aí com relação aos tipos de violência. E a gente ainda tem um agravante, né? A gente vem com essa transformação de tipos de violência ali, sofridas e praticadas pela comunidade escolar. Nós, atualmente, né, somos pessoas que vivenciamos uma pandemia. E após esse período pandêmico, né, o que mudou também com relação a essas questões, né? O que tem afetado a comunidade escolar após um período de isolamento social também, né? Nós ficamos em 2020, 2021 isolados, né, com um distanciamento social imposto como uma condição para conter, né, o vírus. E o que isso afetou, por exemplo, na vida dos nossos jovens e na vida também de todas as pessoas que estão envolvidas com o processo educacional, né? Eu trago aqui uma pesquisa da Cláudia Reis Miliauskas e a Daniela Porto, de 2020, e elas trouxeram o seguinte, dados bastante interessantes com relação a o que mudou nos jovens com relação a o distanciamento social. E o que elas trouxeram, né? Que houve uma exposição excessiva às informações durante o período de distanciamento e isolamento social, principalmente mediada por tecnologia. Em contrapartida, a gente teve uma diminuição da atividade física, alteração de dieta e padrão de sono, né? Então, pessoas trocando dia pela noite, por exemplo, dentro de casa, né? Dormindo muito, usando muitas tecnologias, não tendo uma rotina mesmo de cuidados, de alimentação, de descanso. O aumento do consumo de álcool e tabaco entre os jovens.
e o tempo de isolamento, né? O tempo de isolamento e distanciamento e de interação social desses jovens. E o que isso afetou nessa faixa etária, né? Nos nossos estudantes, né? O que isso ocasionou por conta dessas situações, né? Que foram sendo agravadas por conta do distanciamento social, né? Então, aqui eu trago uma citação de uma psicóloga, né? Que traz aí uma pesquisa também sobre o impacto da pandemia na juventude, e ela diz o seguinte: a incerteza geral e as interrupções das rotinas diárias causadas pela pandemia provavelmente aumentaram os sintomas de ansiedade generalizada na juventude, incluindo medo, preocupação incontrolável e hiperexcitação. Faço agora um momento, uma pausa, para que a gente pense juntos. Vocês têm percebido essas situações? Vocês têm percebido essa mudança nos nossos jovens depois do distanciamento social em sala de aula? Tenho escutado muitos relatos, né, de que os nossos estudantes estão extremamente nervosos, eufóricos. Então, a gente percebe uma pequena mudança aí, apesar da gente ter uma característica na juventude, né, de uma movimentação, né, de uma energia que precisa canalizar, né, para alguma coisa, ou para o esporte, ou para uma arte, mas a gente percebe aí, pós-impacto aí de isolamento social, uma mudança bastante significativa no comportamento dos nossos jovens, né? Então, eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso, né? Vocês conseguem perceber esse tipo de sintoma dos nossos jovens hoje em sala de aula, né? Uma ansiedade generalizada, um medo, a preocupação, a hiperexcitação, né? Uma energia descontrolada, enfim. Vamos pensar nisso, e aqui a ideia é que a gente vá pensando nessa situação e como que a gente pode pensar um trabalho voltado para este grupo social neste momento e para essa situação pandêmica que ainda estamos vivendo, né? Bom, a Abramovay, ela diz o seguinte, né, que é uma importante pesquisadora com relação à violência nas escolas, né, ela traz alguns artigos sobre a temática de violência nas escolas, e aqui a gente tem uma informação muito importante para a gente pensar a questão da transformação das violências no interior escolar, né, e ela diz assim: as violências presentes nas escolas, através das relações entre pessoas, podem ser desconstruídas. Uma escola não é violenta, uma escola está violenta. Ela pode mudar. Podemos ter políticas públicas, ter ações dentro das escolas que a façam voltar ao seu local protegido. O que vocês pensam sobre isso, né? Sobre essa citação da Abramovay? Como as violências, as relações entre as pessoas, elas mudam? Será que a gente também não consegue mudar essa situação? Acho que é urgente a gente mudar essa situação, né? É importante que nós tenhamos um espaço de aprendizagem, de construção dos saberes extremamente saudável e livre de violência para todas as pessoas envolvidas no processo educacional, né? Então é importante que a gente acredite que isso muda, né? Se a gente percebe uma transformação nos tipos de violência, né, que são construídos e vivenciados na escola, é uma certeza de que isso é mutável. Então, isso é bastante importante que a gente tenha em mente. Bom, para começar, né, como que a gente pode, então, pós-isolamento social, pós-dificuldades que nós estamos sofrendo aí com relação às mudanças, com relação aos jovens, aos adultos também, que tiveram as suas perdas, também estiveram isolados, né, o aumento de casos de doenças, né, e questões da saúde mental também em adultos, o que a gente pode pensar pensando em reconstrução das conexões sociais, né? Como que a gente pode reconstruir essas conexões sociais dentro do ambiente escolar? Em primeiro lugar, é muito importante que a gente reconheça as violências existentes no interior da escola e que é vivenciada no dia a dia em sala de aula. A gente precisa nomear as coisas para que elas existam, né? Se a gente não nomeia, se a gente não reconhece, não legitima o que a gente tem passado ou o que tem vivenciado em sala de aula, muito dificilmente a gente consegue construir uma ação de combate a isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa identificar essas violências, legitimar, entender que nós estamos vivenciando,
né? Criar um espaço de diálogo sobre isso. Né? Então, é muito importante que a gente tenha esses espaços dentro da escola, que, por exemplo, pode ser na TPC. É importante porque isso está afetando o processo de aprendizagem ou de ensinagem, né, dentro da sala de aula, de construção de saberes. Então, a gente precisa de espaços de escuta, né, de escuta atenta, escuta ativa, diálogos sobre o clima escolar, para que coletivamente a gente busque soluções com relação a isso, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, espaços da TPC, de reuniões pedagógicas, em sala de aula, relação aluno, relação estudantes-professor, professora, muito importante que a gente fale sobre isso, reuniões com representantes de turma e etc. Então, a gente utilizar os espaços da escola para falar sobre a questão, né? É importante que a gente não crie mais uma violência que é passar por cima de algo que está afetando o trabalho pedagógico da escola, as aprendizagens e a ensinagem. Então, é importante que a gente não deixe passar, que a gente fale sobre isso para que a gente consiga criar soluções coletivamente, pensar sobre isso. Pensando nisso, né, uma coisa que é bastante importante a gente refletir nesse momento de retorno às atividades escolares e de pensar esses estudantes, né, aqui vamos lembrar esse trechinho do Pro Dia Nascer Feliz, né, é um filme, um documentário de 2005 do João Jardim, e ele vai trazer a realidade de várias escolas, e a gente percebe ali, dá para observar ali em sala de aula, né, a questão do protagonismo desse jovem, né, de que forma que ele se posiciona em sala de aula no século XXI. A gente não vê um estudante, um jovem no século XXI, simplesmente entrando em sala de aula quieto, com o corpo extremamente dócil, sentado, que vai obedecer, chegar ali só para receber informação. É um jovem que passou por um processo, né, querendo ou não, nosso país passou por um processo de redemocratização, e é um jovem que se sente à vontade para falar, para opinar. E é sobre isso que a gente está falando quando a gente está construindo uma escola que seja uma escola com uma base libertadora, com uma base de construção cidadã. Então é importante que a gente faça aqui, eu trago aqui, por exemplo, uma citação do Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido, em que ele faz a comparação sobre uma educação que ele chama de bancária, que é a educação em que a gente vê os estudantes sentados um atrás do outro, como receptáculos de conhecimento, né? Como se eles não tivessem uma vivência, como se eles não tivessem essa construção de conhecimento, como se eles não construíssem esse conhecimento por eles mesmos, né? Então aqui, por exemplo, eu trago a tirinha da Mafalda, em que ela diz assim, ela está com uma fita métrica, não sei se todo mundo consegue enxergar muito bem, mas ela está com uma fita métrica, ela olha aqui a medida da fita métrica, e ela diz assim, ela mede a cabeça dela e fala assim, será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? Então aqui, por exemplo, é para ilustrar o que seria a educação bancária. A gente consegue ver a escola do século XXI desta forma? A gente não consegue ver. Nem no documentário de 2005, que estava no comecinho do século XXI, a gente não consegue ver esse jovem que vai sentar lá e vai sentar lá só para receber. É um jovem que está questionando, né? Talvez não questionando da forma certa, a coisa certa, mas é um jovem que está questionando e está solicitando o seu lugar de protagonista nesse processo, né? Então é muito importante que a gente visualize isso, né? E em contrapartida aqui uma imagem com o livro aberto, com as aves, né, voando. Penso na educação libertadora, a educação para a autonomia, para a cidadania. Então, a gente pensar essa participação do jovem de forma positiva e não pensar de forma negativa. É claro que a gente, como adulto nessa relação, a gente está numa posição de orientá-los da melhor forma, né? De trazê-los para o questionamento de coisas que talvez sejam mais interessantes para a vida deles. Então, é bastante importante que a gente reflita qual é a característica da escola do século XXI. É muito importante que a gente pense nesse paradigma, nessa mudança de escola, para que a gente pense também as ações que nós iremos construir, né, que serão construídas na escola, pensando aí a construção de um ambiente mais saudável para a aprendizagem, para a construção dos saberes.
Bom, outra coisa que eu trago aqui sobre a questão da educação para o século XXI, vou trazer mais 2 itens. Pensar essa questão sobre a educação bancária, educação libertadora, acho que o Paulo Freire traz aí uma luz para a gente pensar essa questão, né, do porquê nós educamos, para que nós educamos, nós precisamos nos questionar disso, que escola nós queremos. Por exemplo, a ODS, né, ela traz aqui, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os 17 ODSs, né, criados aí para uma agenda de 2030, uma agenda mundial, para que a gente consiga alcançar aí o desenvolvimento de pessoas e países e resolva também algumas questões muito caras à sociedade, né, e aos seres humanos. E entre os 17 objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, nós temos, por exemplo, o objetivo número 3 e o objetivo número 4, que é a questão da educação. O número 3 é a saúde, né, a saúde e o bem-estar, o desenvolvimento de saúde e bem-estar, e o número 4 é uma educação de qualidade. Então, hoje a gente precisa pensar que todas essas coisas são importantes, né? A gente não vai conseguir, por exemplo, um avanço na educação de qualidade sem, ao mesmo tempo, estarmos em ambientes saudáveis, sem nós estarmos saudáveis fisicamente e mentalmente. Então, é muito importante que a gente pense que essas coisas, elas não são antagônicas, muito pelo contrário, elas se completam, elas são necessárias para que uma coisa desenvolva a outra. Outra questão bastante interessante e importante é a gente revisitar, por exemplo, o relatório do Jacques Delors, Educação, um Tesouro a Descobrir, né, feito para a Unesco, pensando na educação para o século XXI, né? Quais são os 4 pilares da educação para o século XXI nesse estudo do Jacques Delors? Então, a gente tem como um primeiro pilar da educação para essas escolas do século XXI, que é o aprender a conhecer. O segundo pilar é o aprender a fazer. Terceiro pilar, aprender a conviver. E o quarto pilar, aprender a ser. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma chave para se pensar qual é a característica dessa escola hoje, né? O que é importante que os nossos jovens desenvolvam e como se desenvolvem em todo esse período de escolarização. Então, eles precisam aprender a conhecer. Vamos pensar em questões cognitivas, né, em conhecimentos, mas eles precisam aprender a fazer para atuar nesse mundo e aprender a conviver para atuar pensando coletivo, de forma ética, pensando no bem comum e aprender a ser respeitando a si próprio, com autonomia. Então é muito importante que a gente está pensando aqui uma educação integral. Integral no sentido de pensar o ser humano em todas as suas facetas, né? O que o Jacques Delors traz com relação ao aprender a conviver, né? Ele fala o seguinte, que é preciso desenvolver a compreensão do outro e a percepção das interdependências, realizar projetos comuns e preparar-se para gerir conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Bom, então qual é o pilar aí? O pilar aprender a conviver, ele traz essa consciência, né, de si e do outro, né, se entender nesse coletivo social, que é bastante importante para a gente criar uma sociedade de desenvolvimento sustentável, porque se a gente só pensa no indivíduo, nos interesses particulares e pessoais, a gente não consegue, né, salvar esse planeta, né? A gente não consegue se desenvolver nesse planeta e viver de forma sustentável em harmonia com outros seres humanos ou outros seres também, né? Então é muito importante que esse pilar do aprender a conviver, ele vem aí com bastante força dentro da educação nas escolas para o século XXI, como uma mudança de paradigma mesmo. Bom, de que forma que isso entra na educação estadual do estado de São Paulo, né? Como que a gente pode desenvolver o pilar do aprender a conviver dentro das nossas escolas públicas e estaduais? Nós temos, em primeiro lugar, um programa, né, no estado de São Paulo, que é o programa Conviva. E o que o Conviva traz, né? Qual é o objetivo do programa Conviva, né? Ele nasceu em 2019, né? Ele é filho do programa de Sistema de Proteção Escolar, né, o SPEC,
que já tinha 10 anos, né, com professores mediadores, mas em 2019 é instituído o programa Conviva. E qual é o objetivo do Conviva, né? Ele trabalha pensando a melhoria da aprendizagem dos nossos estudantes, mas principalmente pensando a construção de uma escola solidária, colaborativa, acolhedora e segura. Né? Então, é muito importante que a gente entenda a importância disso, né? E qual é o impacto desse ambiente mais saudável, acolhedor, na aprendizagem. Né? Então, o programa, ele traz isso. Como que esse programa trabalha? Né? Ele tem algumas frentes de atuação. Por exemplo, uma das frentes que é bastante conhecida, que é a frente do Psicólogos da Educação, né? Mas o que é mais importante a gente pensar aqui, que esse projeto de convivência nas escolas, né, que o programa Conviva, ele trabalha a partir do pressuposto da corresponsabilidade. Como assim? Que todas as pessoas envolvidas no processo educacional são pessoas responsáveis por desenvolver esse projeto na escola, de convívio na escola. Então, gestores, os professores orientadores de convivência, docentes, estudantes, outros funcionários, famílias, todos nós somos corresponsáveis por desenvolver aí o programa Conviva. Bom, aí professoras e professores podem estar se questionando, mas como eu posso desenvolver isso em sala de aula? De que forma que eu vou trabalhar a questão da convivência em sala de aula se eu tenho que trabalhar o currículo? É muito importante a gente entender que hoje o currículo do Estado de São Paulo, a partir da Base Nacional Comum Curricular, conhecida como BNCC, né, que foi instituída entre os anos de 2017 e 2018, ele traz hoje o estudo das emoções como um dos pilares, como um dos fundamentos da BNCC, inclusive, né? Então, o estudo das emoções, ele faz parte hoje do currículo estadual, né? Então, todos os componentes curriculares podem e devem trabalhar com a questão das habilidades socioemocionais, né? Bom, vamos entender um pouquinho mais o que seria isso, né? A BNCC, ela tem dois fundamentos pedagógicos. O primeiro fundamento é o foco no desenvolvimento de competências. Bom, esse aqui a gente já sabe um pouquinho, né? Mas, e o segundo fundamento é o compromisso com a educação integral. Mas alguns professores podem se perguntar, né? Mas eu trabalho numa escola regular, você está falando de PEI? Não, a gente está falando de educação integral como um conceito de educação integral. Então, vamos entender como que a BNCC traz esse olhar sobre a questão da educação integral. O que seria isso, né? Ele reconhece, assim, que a educação básica deve visar a formação e ao desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e não a linearidade desse desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a dimensão intelectual, que é a cognitiva, ou a afetiva, né? Aquela velha separação entre razão e emoção, né? E promover, então, o objetivo da educação integral é promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e desenvolvimento pleno do ser humano nas suas singularidades e diversidades. Então, esse fundamento pedagógico, ele traz essa visão, né? Então, a educação integral aqui não é entendida como um tempo escolar, que o estudante fica o tempo todo na escola, mas é uma educação que vai pensar a sua integralidade como ser humano, o seu desenvolvimento total como ser humano, não só a questão das competências do campo cognitivo, mas também do afetivo, da emoção. Bom, por exemplo, né, aqui eu vou trazer as competências da BNCC e como que essas habilidades socioemocionais aparecem nesse documento, né? Eu coloquei aqui 3 competências de exemplos, mas as habilidades socioemocionais aparecem ao longo de todo o documento da BNCC, né? Ele traz assim, por exemplo, uma das competências é conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Essa competência da BNCC, por exemplo, se aplica muito bem às aulas de educação física, às aulas de artes, às aulas de ciências, biologia, por exemplo, né? Outra competência socioemocional, né? Outra competência da BNCC que traz habilidades socioemocionais. Vamos lá. Exercitar a empatia
o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas, potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, vejamos essa competência da BNCC. Ela também pode ser aplicada, trabalhada, deve ser trabalhada por diversos componentes curriculares. Vocês verificam isso? Conseguem verificar o quão ela é abrangente e importante de ser trabalhada em todos os componentes curriculares? A última aqui de exemplo, diz assim: agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Nossa, a gente vê aqui bem claro, né? Eu vejo bastante a questão das 17 ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para a Agenda 2030, e vejo muito fortemente aí a questão do trabalho no desenvolvimento das competências e das forças do ser, né? Das habilidades socioemocionais. Então, aqui é currículo. É importante que a gente entenda essa transversalidade desse trabalho das habilidades socioemocionais em todos os componentes curriculares. Bom, mas de onde que isso tudo veio, né? Por que a gente está pensando em habilidades socioemocionais para a educação do século XXI? Ela tem aqui uma base, né, de muita pesquisa, de muita discussão também, entre prática e teoria, de pessoas que trabalham na educação, pessoas que trabalham na área da saúde, em especial da psicologia. Bom, a gente vai aqui mostrar, por exemplo, um pouquinho da questão do CASEL. O que é isso, né? Ou CASEL, se a gente ler aqui em português, né? O CASEL. O que é o CASEL, né? Então, a gente vê aqui na metade da década de 90, um grupo de especialistas da área da saúde e da educação, que ficou conhecido como CASEL, que é Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning, pesquisando aí estratégias e programas para implementar a questão da aprendizagem socioemocional nas escolas de diversas partes do mundo, né? Então, esse programa, né, esse estudo ficou conhecido aí como Social and Emotional Learning, que é SEL, Educação Socioemocional. O que o CASEL traz, né? Primeiro, como que ele entende a educação socioemocional. Eles também entendem que a educação socioemocional é parte integral da educação e do desenvolvimento humano, e é o processo pelo qual jovens e adultos adquirem e aplicam o conhecimento, as habilidades, os objetivos e atitudes para desenvolver identidades saudáveis, lidar com emoções, alcançar metas pessoais e coletivas, sentir e mostrar empatia pelo outro, estabelecer e manter relações solidárias, fazer escolhas responsáveis e cuidadosas. Bom, de que forma que eles pensaram essa questão das habilidades socioemocionais, os programas, né, sobre educação socioemocional nas escolas, né? Então, eles trazem, por exemplo, uma figura que é bastante conhecida, que é o círculo de CASEL, ou CASEL Wheel, que é esse círculo aí que aparece aí no material. O que ele traz? No centro, na parte colorida, laranja, amarelo e verde, traz 5 macrocompetências, né, socioemocionais, os 5 competências socioemocionais essenciais. Em volta, na parte azul, a gente tem, por exemplo, os locais onde os estudantes vivem e se desenvolvem, né? E também os atores envolvidos na questão, na responsabilidade do trabalho da educação socioemocional. Então, a gente vê escola, a gente vê família e a comunidade nesse trabalho conjunto. Bom, nesse próximo slide, a gente vê, por exemplo, em língua portuguesa, a tradução do círculo de CASEL, né? Então, a gente tem aí, por exemplo, das 5 competências essenciais que eles estabelecem, a primeira delas é a do autoconhecimento. Nós temos também a autorregulação, a consciência social, as habilidades de relacionamento e a tomada de decisões responsáveis. De que forma que a BNCC traz essas 5 macrocompetências? Vejamos na BNCC, no documento da BNCC, a gente tem a primeira macrocompetência, seria a autoconsciência, a segunda, autogestão, terceira, consciência social, quarta, habilidades de relacionamento,
E 5, tomada de decisão responsável. Então, olha só. Então, a gente tem aí, por exemplo, dentro desses estudos, né, do grupo de especialistas de saúde e educação, já na metade da década de 90, final do século 20, trazendo aí já estudos e pesquisas sobre o trabalho de atividades socioemocionais dentro das escolas e o que deveria ser trabalhado, né? Isso também se soma a algumas pesquisas realizadas na transição de século XX para o século XXI, feita pelo campo da saúde, em especial pela psicologia, considerada psicologia positiva, né? Ficou conhecida como psicologia positiva. Aqui eu trago, por exemplo, uma imagem que é um artigo que foi publicado em janeiro do ano 2000, né? Quase na virada do século XXI, né? Mais um aninho depois, em que grupos de psicólogos, a gente tem um psicólogo norte-americano, que é o Seligman, e um psicólogo croata, que é o Mihaly. Eles trouxeram aí dentro desse artigo uma discussão para os profissionais da psicologia, em que a psicologia deveria mudar o seu olhar, fazer uma mudança de paradigma com relação ao desenvolvimento humano e as terapias para o desenvolvimento humano. E o que seria essa mudança de paradigma que a gente também vai ver no reflexo aí nas atividades da educação? A mudança de paradigma está no seguinte: os autores defenderam de que a psicologia ela deveria trabalhar a partir da construção de competências dos indivíduos e não só trabalhar numa perspectiva focada no problema que os indivíduos têm, por exemplo, como a correção das suas fraquezas e das suas fragilidades, atuar só no negativo. O que os autores defendem aqui, que a psicologia deveria atuar no positivo, na construção das forças de caráter dos indivíduos e dos seres humanos, na construção de competências e forças, né, que eles chamam de perspectiva positiva. A gente vê o reflexo, né, dessa discussão, que a gente vê o campo da saúde e da educação no final da década de 90, início do século 21, também trazendo aí essa reflexão, né? Ambos os campos já batalhando, já pensando a importância de se trabalhar essa educação das habilidades socioemocionais. Na educação, fica conhecida como uma educação positiva, essa mudança de perspectiva, da gente focar no positivo e na construção das forças dos nossos estudantes e das competências dos nossos estudantes, pensando, lembrem das 5 competências aí da BNCC e do Círculo de Kasel, né, de autogestão, autoconhecimento, de relacionamento com o outro, consciência social. Então, o objetivo, a educação positiva, ela visa a construção dessas competências nos nossos estudantes dentro do ambiente escolar, que isso também é uma quebra de paradigma, né? Quem estudou, quem se formou no século XX, que foi a maioria de nós, acho que todos nós, professoras e professores, praticamente, a gente sabe, né, que a questão da educação das habilidades socioemocionais era muito vista como responsabilidade única e exclusiva dos responsáveis desses estudantes, né? A gente já escutou muitas vezes, né, que educação vem de casa, mas diante desses estudos e de todas as mudanças que a nossa escola e a nossa sociedade passou, esses estudos trouxeram de que a gente precisa trabalhar com as competências, né, aí socioemocionais, com a construção desse indivíduo, pelo seu lado também da emoção e afetivo dentro da escola. E que isso tem um impacto extremamente positivo para o desenvolvimento do cognitivo, das aprendizagens. Então, por exemplo, o Seligman, que é esse psicólogo norte-americano, ele trouxe aí em 2009, por exemplo, que as pesquisas mostraram que o aumento dos níveis de bem-estar dos estudantes contribuíram para a melhoria da aprendizagem e do seu rendimento acadêmico. Uma pesquisa aqui de 2011, de Bernard e Walton, ele diz o seguinte, que a educação positiva parte do pressuposto de que as habilidades que promovem emoções positivas, relacionamentos positivos e forças de caráter também promovem aprendizado e sucesso acadêmico, né? Isso a gente viu também, por exemplo, com alguns dados do grupo lá, do Collaborative, né, que é o Kasel, né?
O que eles trouxeram, esse grupo de educadores e profissionais da saúde, principalmente da psicologia? Eles trouxeram que os jovens que passaram por programas baseados aí em aprendizagens socioemocionais apresentaram um ganho de 11% no desempenho acadêmico. E estudantes que participaram desses programas de aprendizagem socioemocional também melhoraram seu comportamento em sala de aula, ampliaram as habilidades para lidar com estresse e depressão, além de melhores atitudes consigo mesmos, com os outros e com a escola. A gente tem uma série de programas que foram sendo implementados em vários lugares do mundo, com relação à aprendizagem socioemocional e da educação positiva, em especial da construção de forças de caráter, né, construção de focar, por exemplo, na questão positiva dos estudantes, né? Estudante é corajoso, estimular, nomear essa coragem, ele se entender, se autoconhecer, promover a empatia, promover o olhar pelo outro, promover aí questões positivas, né, emoções positivas. Então, a gente tem uma série de programas que foram sendo aplicados em diversos países. A gente tem, por exemplo, eu vou citar um país da América do Sul, que foi o Peru, que teve um programa chamado Escuelas Amigas, que também aplicou esse programa de aprendizagem socioemocional e também verificou, após o trabalho aí com esses jovens, com esse grupo de jovens, aí um aumento também nos níveis de aprendizagem, né? Bom, para caminhar aqui para o final, quais são os desafios da convivência, né, que a gente encontra aí nas escolas, né, que a gente encontra no ambiente escolar, pensando na realidade que nós estamos vivendo hoje, né? A Abramovay diz o seguinte, né, valores relacionados à qualidade da relação entre aluno, diretor, professor, comunidade são trabalhados de forma a incentivar a participação de todos na gestão, segundo uma perspectiva democrática e cidadã. O diálogo mostra-se como peça fundamental nesse processo, que também incorpora à vida escolar expressões culturais dos jovens alunos, frequentemente ignorados nas práticas curriculares convencionais. Então, aqui ela traz, por exemplo, uma chave, né? Uma questão extremamente importante, né? Como que a gente pode melhorar a relação, a qualidade de relação entre estudante, professor, professor, professora, professor, gestão, docência, grupo docente, funcionários, famílias, diálogo, né? Uma coisa assim tão essencial, né? Tão essencial, mas que sofreu muito também pelo contexto que nós vivemos, né? Pelo distanciamento social que nós vivemos. Nós estamos sabendo dialogar? Nós, professores entre professores, estudantes professores, a gente está conseguindo dialogar, que é uma coisa básica da socialização, básica do viver em sociedade. Então, o diálogo é uma peça fundamental para se pensar. A gente não consegue trabalhar com as habilidades do nosso componente curricular, com o nosso currículo, se a gente não tiver diálogo, se a gente não tiver uma boa relação, né? A gente pode pensar, inclusive, na questão da neurociência, que a gente vai construir novos campos, né? A gente vai aprender, né? Fazer sinapses quando a gente é afetado, e afetado positivamente. Então, a gente precisa pensar nessa questão de diálogo. Talvez valha muito a pena a gente dar alguns passos atrás, segurar um pouco a questão da habilidade essencial neste momento do meu componente curricular, para trabalhar o componente do currículo da BNCC, da aprendizagem socioemocional, para que a gente tenha um ganho muito maior. Bom, uma outra coisa que é bastante importante, a gente pode trazer aqui o conceito do Antônio Carlos Gomes da Costa, que é o da pedagogia da presença, né, do se fazer presente, e não é se fazer presente fisicamente, né, mas eu estou todo dia na escola, na minha sala de aula, mas esse fazer presente no olho, de fato, eu estou vendo aquela pessoa e ela está me vendo, né? Então aqui uma frase dele, né, a presença educativa ocorre quando duas pessoas se revelam uma para a outra, né? Aqui tem um exemplo da professora aí do Texas, que usou o mesmo penteado da estudante que estava sofrendo bullying na sala de aula, né? Isso é uma presença educativa, né? Ter a sensibilidade de ver o outro de fato. Uma outra situação que acho que é muito importante que seja desenvolvida nas escolas,
para que a gente consiga construir uma escola mais acolhedora e saudável para todo mundo, é a questão do acolhimento. Acolhimento a todas as pessoas, né? Ele é uma estratégia pedagógica, né? Ele vem dar um suporte à aprendizagem, né? Se ele é feito com intencionalidade. Não é o acolhimento que é feito só no início do ano, a partir de dinâmicas, né? Como a gente já conhece, são dinâmicas maravilhosas, como o Varal dos Sonhos, a escalada. É pensar o acolhimento o tempo todo, todos os dias, né? E também ser acolhido, é acolher e ser acolhido, né? Mas é pensar dessa questão da presença nos gestos mais simples do olhar, da palavra bendita, né? Da palavra dita com cuidado também para o outro, né? O gesto de incentivo. Então, é uma prática aí que envolve a relação humana básica e de muito respeito. Outra coisa que a gente pode pensar nesse desenvolvimento de projeto de convivência na escola é, por exemplo, construir mesmo essa escola, se pensar com essa intencionalidade, se perceber e ver essa escola como uma escola que é um espaço inteiro de convivência, né? Que eu trago algumas fotos e um link aqui para que vocês vejam, por exemplo, esse centro de ensino, que chama Centro de Ensino Santa Teresa de São Luís no Maranhão. Para o retorno dos estudantes, aí pensando em acolhimento, de agosto de 2021, lá no retorno, né, quando a gente começou a retornar para o presencial, ela mexeu nos espaços da escola com bastante cuidado, transformando a escola, deixando ela bonita, colocando frases e palavras positivas para os estudantes, pensando nesse acolhimento de fato, né? Outras estratégias que a gente pode lançar mão com relação a desenvolver esse projeto de convivência, pensando essa melhoria e qualidade da aprendizagem na nossa sala de aula, é pensar, por exemplo, a escola em construir cantos, que a gente está chamando de cantinho da convivência na escola. Num cantinho ali na escola, em que é possível, por exemplo, ter uma lousa, ter um mural da convivência, em que a gente possa colocar palavras positivas ou desenvolver um espaço de diálogo. É muito importante que a gente pense dessa forma, né? Aqui tem algumas fotos de exemplo, mas a gente pode pensar no mural das mensagens positivas, no espaço do diálogo, um diário de bordo, por que não os estudantes, de repente, terem um momento na escola em que eles escrevam, né? Pode ser até virtual isso. Sobre a questão da convivência, o que os afetou no dia de hoje? O que foi positivo no dia de hoje? O que precisa ser melhorado? Talvez esse diálogo precise acontecer dentro desse espaço escolar. As rodas de conversa, né? Conversar sobre as violências que são sofridas no dia a dia. Vou voltar lá no assunto do início da TPC, a questão das violências. A gente precisa nomear para agir em cima delas. Se a gente não nomeia, se a gente não reconhece, não existe. É como se não existisse, né? Então, que a gente tenha esses espaços de reflexão. Quem sabe também ter uma reflexão do dia, todos os dias ter um tema, ou ter uma reflexão, ter uma frase para se falar disso, parar uma aula, que seja a primeira aula do dia, vai começar todos os professores, todas as professoras vão começar com uma reflexão do dia, né? E conversar um pouquinho com os estudantes. É uma forma também de se trabalhar a questão das habilidades socioemocionais, pensando num projeto mais coletivo, né? Conjunto. São só ideias, tá? Para finalizar a TPC, eu trago aqui um trechinho de uma música do Titãs que chama Comida. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bom, imagino que vocês conheçam a música, né? Coloquei só um trechinho para a gente pensar, né? E a gente tem sede de quê? Os nossos jovens têm fome de quê? Só de comida? Só das necessidades básicas? A gente não quer só comida, né? A gente quer comida, diversão e arte. Então a gente precisa pensar
do espaço escolar, né? O que a gente precisa desenvolver? Para finalizar, agora, agradecendo já a paciência de todo mundo, espero que vocês tenham um momento de reflexão muito proveitoso sobre a temática, mas para finalizar eu trago uma tirinha do Armandinho, que vai aí fazer uma relação muito boa com a música do Titãs, Comida. O que o Armandinho fala? Ele fala assim, bom, está assim, essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Aí o Armandinho responde, amor. Aí o pai, amor é muito importante, filho, mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. E ele, precisa dos dois. Com amor a gente vive, com água só sobrevive. É isso, uma ótima semana para todo mundo.